Muito bem, pessoal. Está começando mais um Executive Talk e hoje eu estou aqui com o Gerson Antunes, meu sócio, e nós estamos dividindo hoje a bancada e iremos entrevistar a nossa ilustre convidada, Heloísa Glad. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Heloísa. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Legal. A gente vai hoje falar sobre um dos últimos eventos, né, que você participou, que é o South by Southwest. Tem sido um grande evento de tecnologia, de inovação. Enfim, tem muita coisa para se falar, né? E é global, né? Que acontece em Austin, no Texas, que você participou. Tem muita coisa de tecnologia, tem tudo sobre o mundo corporativo, o futuro do trabalho, das pessoas. E, obviamente, que a gente não podia deixar de trazer alguém para falar desses temas. Ninguém melhor do que uma mulher CEO que participou disso. Então, eu tenho certeza que vai sair muita coisa legal daí. Sim, com certeza. Muita coisa boa para a gente falar. Heloísa, qual foi a sua impressão geral do South by Southwest desse ano? Olha, não poderia ter sido melhor. Foi a primeira vez que eu participei. E realmente a impressão, você sai de lá com uma impressão de que o mundo está girando de fato muito rápido, que a inovação ela está acontecendo em todas as frentes de uma forma exponencial, e você sai de lá com a sensação de que você está atrasado, né? Porque lá você tem contato com cientistas, com grandes pesquisadores, pensadores, pessoas, muitas delas que eu acho que estão décadas à nossa frente, no sentido de que eles estão muito inseridos em alguns temas e estão estudando com profundidade. Então, ouvir essas pessoas falarem é muito inspirador e realmente a gente sai de lá com assim, os olhos abertos, com algumas áreas de atenção que a gente tem que olhar, prestar realmente atenção, colocando no nosso contexto, né, do trabalho, da profissão. Né? Então, para mim, foi maravilhosa a experiência. E acho que, mais do que tudo, eu sempre vi esse festival, que tem décadas já, ele acontece há décadas, eu sempre vi como uma coisa mais para marqueteiros, comunicadores, pessoal da área de publicidade, né? A gente tem essa tendência a pensar que, poxa, inovação está mais associada com essas áreas de alguma forma. E, na verdade, não. A minha conclusão foi que pessoas como eu, que lideram grandes organizações do mundo corporativo, dos negócios, elas precisam hoje mais do que nunca estar não só informadas sobre o que está acontecendo, mas também precisam dessa inspiração para que elas possam, então, com isso, com essa bagagem, guiar as organizações delas da melhor forma possível, para que elas possam, né, as organizações possam transitar nesse período de mudança intensa que a gente está vivendo. Então, para mim, a mensagem é todos os CEOs, presidentes, managing directors, pessoas que lideram organizações deveriam passar por essa experiência, que é muito, muito interessante. Legal. E Heloísa, assim, a gente quando fala de grandes festivais de inovação, tecnologia, você foi mês passado no SXSW, eu estive no South Summit lá em Porto Alegre também mês passado, semana que vem tem o Web Summit no Rio. São ambientes que a inovação fica borbulhando lá e é recheado de startups, da nova economia. Você, como uma executiva que se acostumou com grandes empresas, grandes multinacionais, como que essas grandes empresas se apropriam também desse ambiente de inovação? Uhum. Eu acho que nós como empresas, a gente tem que primeiro entender e aceitar que essas tecnologias, essas inovações estão vindo realmente para mudar as coisas de uma forma abrupta. Muitos tipos de negócios estão sofrendo rupturas, né, assim, muito fortes, estão tendo que se reinventar. Então, acho que para nós é reconhecer essas mudanças e, a partir de tudo que tem por aí, entender como essas novas tecnologias, por exemplo, podem impactar o nosso negócio e qual é a melhor forma da gente integrar essas novas soluções tecnológicas para o nosso negócio. Porque existe muita coisa acontecendo, então inteligência artificial, computação quântica, uma série de vertentes aí de inovação que, na verdade, estão compondo o ecossistema que está se integrando. E nós, como empresas, a gente tem que olhar, poxa, onde tudo isso pode beneficiar o meu negócio? Pode beneficiar a minha organização? Então, acho que o primeiro passo é entender o que tem por aí e tentar mapear o que para nós, como negócio, faz sentido no momento em que a gente está vivendo como negócio. Né? Então, passar a integrar essas discussões nas nossas equipes e não tratar isso como algo que vai acontecer no futuro, porque na prática já está acontecendo, né? E eu acho que a grande dificuldade que as empresas têm é de, poxa, identificar o que de tudo isso, de todas essas soluções, é mais relevante para nós, para o nosso negócio, para o nosso consumidor, para os nossos clientes. Então, acho que é
entender e trazer a discussão para dentro de casa. Acho que é o primeiro passo. Legal. Esse evento, ele começou lá atrás como um festival de música, pelo que eu vi, depois virou uma coisa de arte e agora está com tecnologias para o mundo corporativo. Pelo que eu vi, já é a 8ª edição e também lendo sobre o assunto, eu vi que teve uma preocupação maior, na verdade, dessa vez com a inteligência artificial e de como a tecnologia está avançando absurdamente, mais do que nos outros anos. A preocupação se isso vai tomar o seu emprego ou o quanto que a tecnologia atrapalha a saúde humana, principalmente a mental. Você viu bastante coisa sobre isso? Muito, muito. Porque esse ano, todo ano eles escolhem algum tema em específico para falar. E esse ano foi, obviamente, a inteligência artificial, né? Então eles trouxeram não só a inteligência artificial, quais são as áreas em que ela está evoluindo muito rápido, mas também como ela está afetando as relações humanas, o ser humano, o indivíduo. Então foi uma visão muito ampla. Eles trouxeram desde psicólogos, pessoas que estudam o ser humano, até cientistas, e trouxeram inclusive a CEO da AMD, que é uma empresa, a líder global de produção de chips e sensores e tal. Então as conversas eram muito amplas, todas girando em torno do impacto da inteligência artificial. E para mim foi extremamente impactante, porque eu vi coisas lá que eu não sabia que estavam acontecendo, né? Por exemplo, a partir do próximo ano, eles já anunciaram que eles vão ter o que a gente chamaria de PC, que é o Personal Computer. Nós vamos ter o nosso próprio equipamento de inteligência artificial, né? Então, eles estão chamando todo esse movimento de a maior revolução desde a Revolução Industrial. É a que a gente está vivendo agora. É a que mais vai impactar a nossa vida, os nossos negócios e a humanidade. E que ao invés da gente, talvez, a primeira reação é, poxa, não, mas espera aí, não sei se isso é bom, se isso é ruim. A primeira mensagem que você leva é que, olha, gente, queiramos ou não, esse negócio já está acontecendo. Está acontecendo em frentes que talvez a gente não está nem enxergando ainda. É inevitável. É inevitável. Então, a gente... E a Amy Webb, uma das palestrantes, que é especialista em falar sobre tendências, ela falou, gente, nós aqui em comum nessa sala, tinham mais de 3.000 pessoas no auditório, ela falou, tem pessoas aqui de todas as idades. Nós temos uma coisa em comum, nós somos todos geração T. A geração que está vivendo a maior transformação da era da humanidade desde a Revolução Industrial. E todos nós estamos partindo de um mesmo ponto, que é a gente vai ter que aprender. A gente vai ter que aprender sobre essas novas tecnologias, a gente vai ter que ser curioso, a gente realmente vai ter que sentar no banco do aluno de novo, né? Então, eu achei muito interessante essa visão, porque isso nos coloca todo no mesmo lugar de... Todo mundo pode evoluir junto, existe espaço para a gente evoluir, mas realmente a gente vai ter que arregaçar as mangas e ter curiosidade de ir lá, entender as tecnologias, explorar, né? E é um trabalho de educação mesmo, de desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que essa, para mim, foi uma das principais mensagens, assim, no sentido de chamada para a gente agir, sabe? E ser parte dessa mudança. Então, mais do que dar medo da gente perder trabalhos para a tecnologia, é tirar o medo, na verdade. Nas discussões foi em cima disso, né? Exato. A gente aprende a controlar. Então, a tecnologia ela vem ao nosso favor, né? E não contra nós. O que eu achei muito interessante, alguns deles falaram sobre isso, que a gente não tem evidência de que ela vai tirar trabalhos e a gente vai ficar com saldo negativo, porque novos trabalhos vão surgir. Trabalhos que a gente ainda não conhece, não tem nome, mas eles vão aparecer. Então, o que eu levei de principal é que hoje, no nível como está, assim, ainda está no nível de desenvolvimento, então está muito focado ainda em ganhos de produtividade. Então, é inevitável que as empresas vão começar a se beneficiar através de ganho de produtividade. Mas, por outro lado, eu também saí com a ideia clara de que as máquinas não vão substituir a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de conectar pontos, formular problemas, formular perguntas. Então, assim, os computadores não vão fazer isso. Então, para mim, a grande mudança vai ser, talvez, os trabalhos mais, vamos dizer, mais operacionais, talvez vão ser os primeiros a serem impactados. Por outro lado, a gente vai ter oportunidade de criar novos trabalhos, né? Então, eu acho que tem um movimento interessante aí por acontecer e vai depender da gente também, o quanto a gente vai se envolver para entender tudo isso e poder ter a nossa voz ativa ali no movimento, né? Teve até um deles que falou, poxa, é legal, todo mundo fala mal da qualidade das informações que estão hoje disponíveis no AI. Realmente, tem informação suja lá.
Mas é papel de todo mundo aqui, conforme a gente testa as tecnologias, e reportando o que está ruim, o que está, né? Então, achei interessante. Sim, na verdade, é enviesado, né? É a gente que alimenta aquilo. Se a gente alimentar aquilo de forma enviesada, ele vai voltar para a gente da mesma forma, né? Totalmente. Então, é bem complicado. Elô, o SXSW é conhecido como um centro de ideias e inovação. Você conheceu alguma ideia, algum conceito que você pretende aplicar nos seus projetos futuros? Sim, eu saí de lá com uma mensagem muito clara que é qualquer coisa que você vai começar, qualquer projeto, ideia, seja um lançamento de um produto e tal, pense inteligência artificial primeiro, que eles falaram, think AI first. Então, ao formular a ideia, já pensa como aquela ideia, seja um produto, um serviço, ou seja o que for, como aquilo lá pode conviver com este mundo de inteligência artificial que está surgindo, né? Então, não deixar isso para resolver depois. Eu vou ter a ideia e depois eu vou pensar como que a tecnologia pode me ajudar. Não. Desde a origem do pensamento, você já começa a pensar como que eu integro já AI nessa ideia aqui. Eu achei muito interessante, porque força a gente a explorar de uma forma muito mais profunda essa ideia desde o início. Muito legal. Elô, como é que foi a interação com as pessoas de lá, né? Teve muita troca, networking, ou foi só palestras mesmo? Como é que foi? Olha, é muito intenso, são mais de 1000 palestras. A gente fala que quem vai, você tem que fazer um planejamento muito bem feito do que você quer ver, porque você não consegue ver nem 1%, né? Então, eu ficava, por exemplo, 4 ou 5 palestras por dia, o dia todo nas salas, só que depois, no fim de tarde, começa vários eventos de integração. Então, o networking é excelente. É muito legal ver a delegação do Brasil. O Brasil é o segundo maior país com participantes lá. Nós somos a segunda maior delegação, só menor do que os Estados Unidos. Então, a gente vê muito brasileiro lá, a gente consegue conhecer muita gente, não só do nosso mercado, mas também pessoas do mundo inteiro. Então, são várias as ativações. Havia uma ativação lá chamada Casa São Paulo, que foi muito interessante, em que vários brasileiros iam lá falar sobre temas do estado de São Paulo, coisas que a gente está vivenciando, seja a mobilidade da cidade. Então, temas que a gente está vivendo aqui, tentando resolver, vamos dizer assim, né, ou buscando soluções. Tinham palestrantes lá falando. Então, a parte de networking é riquíssima. Eu trouxe contatos importantíssimos de pessoas que são especialistas em certas áreas que eu nem jamais conheci ou conheceria se não estivesse lá. E são pessoas que estão no meu radar porque nos meus próximos projetos eu já tenho contato direto de alguns experts, vamos dizer assim. Legal. Você começou falando que antes você achava que esse tipo de evento era mais para o pessoal de marketing e tal, e você, como CEO, gostou bastante. Então, você recomenda para outros CEOs que vão nos próximos. Sim, completamente, porque eu acho que todo líder hoje de organização, ele tem que alocar ali que sejam uns 15-20% do tempo dele para pensar ideias, pensar em inovação ou conversar com pessoas que estão talvez em setores inovadores. Então, acho que a gente não tem o luxo mais de ficar mergulhado no contexto ali da empresa, resolução de problemas e tal, no feijão com arroz, né? Eu acho que o CEO de hoje em dia não tem mais esse luxo. Acho que a gente tem que criar um espaço para aprender e para se alimentar de coisas novas. Tanta coisa nova acontecendo. Essencial. Você fica só na cadeira, os outros pegam conhecimento e você fica sem, né? Exato, a gente fica obsoleto e a questão é que hoje em dia você pode ficar obsoleto muito rapidamente. Muito rapidamente. Então, eu voltei com um pouco de aflição, assim, no sentido de que, sei lá, essas pessoas que falaram lá são pessoas que agora eu estou seguindo, vou acompanhá-los ali semanalmente, porque eles estão evoluindo de uma tal forma, com uma tal velocidade, que se eu esperar até o próximo XSW para escutá-los falar, eu já vou estar obsoleta. Então, sabe, você abre os olhos, assim, para esse tipo de coisa. E Elô, você como CEO mulher, você sabe que você é fonte de inspiração para muitas mulheres que almejam chegar ao topo. E eu queria saber da participação feminina no SXSW, como que você notou a participação feminina e quais são os destaques que você percebeu das mulheres no SXSW? Olha, eu arrisco a dizer que as palestras, as que eu fui, né? As que eu mais, assim, as que mais me impactaram eram mulheres que estavam falando, né? Então, você tem várias referências. A Amy Webb
é uma referência global de inovação. Ela tem uma consultoria que eles preparam um relatório anualmente, que são mais de 3.000 páginas para falar de tendências globais de inovação, né? Então, a fala dela, a fila para tentar entrar na palestra dela é uma fila assim, absurda. É um negócio... Entra 1/10 das pessoas que querem. Então, ela é super inspiracional, uma pessoa com uma cabeça brilhante, olha muito para frente. Então, a dela me impactou muito. Eu vi também a Sandy Carter, que é uma pessoa que para mim também virou referência. Ela foi uma das executivas C-level da Amazon Web Services. Hoje ela está numa empresa focada em privacidade de dados, que é uma tendência gigantesca que a gente está vivendo, né? Que é um potencial problema aí. Na verdade, já é um problema, mas que pode escalar. Então, ela já está nessa área, mas ela é uma pessoa super inspiradora, que fala muito bem sobre tecnologia, tendência de tecnologia. Então, assim, eu adorei conhecê-la. Então, assim, tem vários exemplos. Tem a CEO da AMD também, que é a líder global aí, uma das líderes de chips e transmissores e sensores, que é uma cientista de MIT, que ela é a CEO da empresa, mas ela é uma pessoa, assim, brilhante, que fala também sobre como ela vê toda essa questão de tecnologia impactando a nossa vida do ser humano, como ela vê isso impactando a educação das pessoas, como que a educação tem que mudar para que as novas gerações já venham com esse chip, né, literalmente muito mais aberto. Então, assim, muitas mulheres super inspiradoras, assim, eu gostei. E a audiência também. Muitas mulheres, acho que muito bem representadas, assim, eu fiquei bastante orgulhosa. Como que você se sente nesse papel de inspirar pessoas? Que você chegou volto a ressaltar, você chegou no topo de empresas multinacionais e isso inspira muitas mulheres. A gente quer que mais mulheres cheguem ao topo. Como que você sente esse papel? Tem um peso, uma responsabilidade também? Sim, tem, porque a gente sabe que as mulheres hoje são minoria, né? Ainda são minoria, apesar da gente ver uma intenção de mudar esse cenário, desde o ponto de vista das corporações, todo mundo quer trabalhar para que haja esse equilíbrio melhor de representatividade das mulheres, mas a gente sabe que a gente ainda está muito longe. Então, eu sei a minha responsabilidade como líder de também, uma vez que eu cheguei até aqui, eu realizei essa etapa, vamos dizer, da minha jornada, e eu consegui chegar onde eu queria, o que eu posso fazer para ajudar a facilitar? Porque se para mim não foi fácil, e eu sou uma pessoa que teve muitos privilégios, tive acesso à educação e etc., eu imagino para as mulheres que não têm tantos privilégios, para elas é muito mais difícil. Então, eu sim tento me envolver, estou muito envolvida em várias causas, gosto muito da causa de apoiar as mulheres empreendedoras. O Brasil hoje tem uma parte importante da nossa economia que hoje já é movida por mulheres empreendedoras, que são mães solteiras, que empreendem, que abrem os negócios porque elas não têm outra opção. Então, acho que tem um ambiente aqui que a gente pode explorar muito, que pode ser muito fértil e que vai ser liderado por essas mulheres, né? E no ambiente corporativo, também, eu acho que tem um caminho a ser percorrido desde da base da pirâmide. Então, as posições de entrada, a gente já tem que ter representatividade feminina, mas também garantir que ao longo da carreira a gente não perde as mulheres. Porque geralmente a gente perde as mulheres ali quando talvez elas resolvem sair porque elas têm que ter filho e tal. Então, do meu ponto de vista, talvez influenciá-las para que elas enxerguem que você consegue fazer todos os papéis. Você não vai ser perfeita em nenhum, isso é fato, né? Mas você consegue ser mãe, trabalhar, ser esposa, né? Então, acho que eu sinto que eu posso, talvez, usar a minha história para influenciá-las de uma forma positiva. E ainda no tema de diversidade, só que ampliando agora mais o espectro da diversidade, você viu iniciativas no SXSW a esse respeito de inclusão, de diversidade social também, e participou de algum painel que você possa compartilhar com a gente? Olha, eu participei de um painel muito interessante, eu não sabia direito do que ia ser, meio que caí na sala lá, eu não tinha entendido sobre o que era, muito legal. O painel era para falar sobre a importância dos vídeos. Falou que as pessoas, quem usa rede social, quem está conectado, que é a grande parte da população, né, do planeta, sim, a gente está consumindo cada vez mais vídeo.
E ao consumir vídeo, a tendência agora, os dados indicam que as pessoas assistem os vídeos, mas ouvindo música ou fazendo 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Então, a importância de você ter o closed caption nos vídeos, de você ter a legenda. E também porque isso ajuda a você ser mais inclusivo com relação às pessoas que têm algum tipo de deficiência. Né? Sem dúvida. Então, cheguei numa sala, tinham pessoas com deficiências e tinham pessoas com problemas de audição, com problemas de visão, com problemas de fala. Inclusive, uma das palestrantes tinha um tema de fala lá, ela tinha uma limitação de fala, e ela falou de uma forma brilhante. Então, é uma coisa tão que você pensa, poxa, mas é tão óbvio, eu não tinha parado para pensar nisso. Então, hoje, eles não consideram mais factível uma marca, uma empresa ou uma marca, querer passar um conteúdo para alguém sem ter um closed caption. Você não está sendo inclusivo se você não põe, né? Então, achei super interessante, porque se vocês olham, hoje a gente ainda não está praticando isso. A gente não pratica. Boa ideia aí, Joel. Já tem todos os cortes, você deve ter visto os cortes do Executive Talk, todos têm closed caption. Né? Então, mas veja as marcas, né? Quando a gente faz conteúdo, sei lá, para as redes sociais, conteúdo de marca. Sim. Muitas marcas ainda não põem, então a gente ainda não está... Eles colocam mais para vídeos curtos, né? Mas em comerciais realmente ainda não tem. Né? É que a rede social é aquilo, muita gente está fazendo outras coisas, às vezes está ali no silêncio, talvez não quer nem incomodar, quer saber o que está acontecendo naquele vídeo, mas não quer aumentar o volume para incomodar. E os vídeos o nosso câmera, ele vê que os vídeos que tem as legendas, né? Eles têm muito mais alcance e mais visualizações, porque muita gente vê aquilo sem saber se tem uma música de fundo, né? Se realmente está saindo um áudio dali, eles estão lendo, de fato. Então... e essa é uma das panelistas lá, ela estudou em Harvard. E ela tem uma limitação de fala, e segundo ela também da escuta. Então ela contou desde a experiência dela em Harvard como foi, né? O quão o ambiente era preparado para uma pessoa com as limitações que ela tem. Então, assim, super interessante. Eu percebi bastante que agora tem mais uma preocupação com o lado humano, né? Porque a tecnologia me parece que está muito bem resolvida. Exato. Para onde chegou e para onde vai. Né? Agora precisa ver o quanto que isso não pode atropelar o ser humano, né? A vida, a saúde do ser humano, desrespeitar, né? E incluir mais. Esse, pelo que eu vi, foi o tema central do South by Southwest desse ano. Né? Foi, exato. Eles equilibraram muito os temas puramente relacionados à tecnologia com os temas relacionados ao impacto na humanidade. Então, eu concordo com você. Eu acho que ao longo das últimas décadas, o ser humano evoluiu muito na tecnologia, mas a parte do ser humano em si, né? De como a gente está evoluindo, da nossa saúde, seja ela mental, seja ela física, ou seja, a gente não parou para pensar tanto nisso. E agora está começando a viver a consequência já dos impactos dessa tecnologia na nossa vida. Então, muitos painéis relacionados a como as tecnologias podem nos ajudar a, ao invés de segregar as pessoas, os times, elas podem ajudar a unir. Como a tecnologia e a informação pode ajudar a gente a se conhecer muito melhor, né? Com todos os dados e tudo que essas tecnologias estão coletando, a gente pode usar para o nosso benefício, para as nossas relações. E trouxeram muito a questão da qualidade da vida humana, que, assim, a preocupação as pessoas estão cada vez mais sozinhas. Eles, inclusive, mencionaram estudos lá em que a solidão já é o maior mal que a gente vive hoje. Então, hoje, a tecnologia está endereçando soluções para que eu tenha tudo ao meu redor do jeito que eu quero. E, com isso, eu estou me afundando na minha bolha cada vez mais. E o perigo é eu perder a perspectiva do mundo aí fora. Do social. E lembrando que nós somos seres, né, sociáveis. Acho que o ser humano é algo que a gente não consegue desconectar, né? Exatamente. E daí você vê os dados de doenças mentais e tudo isso que a gente está vivendo e escutando muito, isso é fato. E eu acho bem preocupante. Então... E a rede social, na verdade, ela deveria se chamar rede antissocial. Né? Porque a pessoa fica ali conectada com o device ali e acaba não interagindo pessoalmente com outras pessoas. Daqui a pouco tá ansiosa, daqui a pouco tá com depressão e vem os burnouts da vida, né? Então, é realmente para se conscientizar de quanto que isso tem que vir para somar e não para continuar adoecendo pessoas, né? Com certeza. South by Southwest é um evento de tecnologia corporativa, tudo muito bonito, tudo muito inovador.
Mas e os riscos? Olha, eu acho que sim, tem muitos riscos e trouxeram esses riscos de uma forma muito clara. O primeiro tem a ver com a quantidade de informação que está sendo gerada hoje e como a gente está regulamentando o uso dessas informações. Sejam informações pessoais nossas, mas informações também de empresas, informações confidenciais, vamos dizer assim. Então, e uma coisa interessante é que a nova era da inteligência artificial, a primeira era foi muito baseada no que eles chamam de LLM, que é a linguagem capturada a partir do texto, né? Então, é Large Language Models. Então, a AI só captura a informação que é disponibilizada para ela através de textos. Agora, a gente já está no MM, que agora já é multimodal, são informações multimodais, ou seja, a tecnologia vai capturar informação sobre a nossa rotina de vida, sobre a nossa saúde. Então, não é só texto, vai ser sobre observação, em base à observação, em base a sensores. Então, imagina aqueles relógios o anel agora também. Os anéis. Então, imaginem que tudo isso, todos esses dados coletados sobre nós, vamos dizer, como indivíduo, através do anel, aquilo tudo vai para a base de informações. Então, é exponencial o aumento, a escalada de informações que vão passar a alimentar a inteligência artificial. E o que eles deixam muito claro é que a gente tem que trabalhar para gerar cada vez mais informações. Não pode ser só informação de texto. Então, a pergunta é, a gente está gerando ondas e ondas e ondas de informações. Como tudo isso vai ser regulamentado? Quem é responsável por uma certa informação que cai, que é alimentada para a rede, né? Então, eles trouxeram muito a preocupação de que temos que regulamentar, que a sociedade é parte da discussão. A gente não pode só esperar soluções ou que os governantes ou os líderes de tecnologia vão chegar na regulamentação ideal, porque não vai ser o caso. Todos os setores, indústrias, áreas de interesse vão ter que participar da conversa, né? Então, acho que foi uma mensagem que a gente levou assim, de uma forma muito clara, que é importante a gente estar participando de uma forma muito ativa de como tudo isso está sendo regulamentado, né? Usaram até o exemplo de um cantor, o Drake. O Drake criaram uma tecnologia lá, criou uma música nova do Drake que teve não sei quantos milhões de downloads em minutos. E a música nunca foi dele, ele nunca cantou aquela música. Aí a pergunta foi, quem foi responsável? Quem é responsável por isso? Né? Quem que Então não tem como você chegar no responsável. Então, para a gente ter só uma ideia do quão sério isso pode vir a ser, né? Conforme a gente escala esse monte de informação e não olha para a parte regulatória. E, Elo, tem uma curiosidade, como leigo em infraestrutura de tecnologia, apenas como usuário de tecnologia, existe capacidade computacional para todo esse universo de dados que vai ser gerado? Olha, hoje ainda não, e até a CEO da AMD trouxe para a gente que hoje ela fala que a gente só não evolui mais nessa questão de hardware também por limitações, a gente não consegue produzir toda a demanda. Então, ela falou, hoje já poderiam existir os PCs individuais lá de inteligência artificial, mas a gente ainda não dá conta e não consegue. Então, tem que haver uma frente para criar essa capacidade produtiva, essa é uma parte. E a outra que também eles trouxeram de uma forma bem interessante é como preparar as pessoas para tudo isso. Porque hoje existe uma parte também de educação, de afinidade com esse monte de informação, de como ler isso, capacidade analítica das pessoas de interpretarem tudo que elas são. Então, como que a gente vai preparar as pessoas também para poder utilizar essas ferramentas, né? Então, acho que tem muita coisa a ser feita, né? Então, a gente sai de lá realmente, essa é uma outra preocupação, né? As tecnologias estão aparecendo, elas estão sendo liberadas, vamos dizer, muito mais rápido do que a forma como a gente está absorvendo. Então, como pode fazer... controlar, né? Ou pode controlar. Então, existe um grande debate lá, nos Estados Unidos, existe uma frente que é a favor de, olha, conforme as tecnologias saem, a gente acha que tem que ir soltando tudo, porque isso vai forçar as pessoas a correrem atrás, vamos dizer assim. E existe uma outra frente que diz que não, que a gente tem que fazer de uma forma um pouco controlada para que as pessoas possam ir se preparando, né? Para utilizar tudo isso, para entender tudo isso. Então, essas são preocupações bem pertinentes, né? Se a gente coloca no contexto de um país que, talvez como o nosso, que ainda tem deficiências enormes na parte educacional da população, sem dúvida, né? Se as pessoas não aprendem o básico ainda da escola, como que a gente pode
esperar que elas vão entender essas tecnologias e integrar isso na vida delas, né? Então, são problemas sérios, né? Que a gente tem que tratar. Legal. Você, depois de participar, você foram quantos dias? 5 dias? Eu fiquei 5 dias 5 lá. dias e de 4 a 5 palestras por dia. Eu imagino que você tenha vindo aí com uma mochila cheia de coisas e pronta para aplicar aqui na sua carreira. Com certeza. Como é que está sendo isso? Não, e justamente, agora eu estou entre trabalhos, né? E eu diria que a visão que você leva influencia até as suas escolhas com relação a que tipo de negócio você quer estar, né? Porque você sai de lá com uma vontade enorme de fazer parte desse movimento, uma vontade enorme de fazer parte de um ambiente que propicia um pensamento diferente, um pensamento criativo, um ambiente que propicia a inovação, fazer as coisas de uma forma diferente. Então, acho que é muito legal até desde a perspectiva individual, né? Das pessoas, através do que elas enxergam lá e dessa inspiração toda, poxa, como que eu estou usando isso? Ou como que eu vou levar tudo isso para o meu dia a dia? Então, para mim, essa foi uma das takeaways, né? Que a gente fala que eu levei de lá. Mas até sentada no board, no conselho de uma companhia mais tradicional, você pode instigar os outros conselheiros a agir de forma mais... que a empresa tem que agir de forma mais disruptiva. Total, porque acho que no fundo o que a gente entende ali é que... Eu já carrego isso comigo, mas acho que ali fica ainda mais evidente. A gente precisa formular as perguntas certas. A gente não precisa ter a resposta para tudo. Então, eu hoje, com relação a essas tecnologias, eu não tenho resposta para 80%. Eu não sou conhecedor, eu estou estudando. Mas eu tenho, sim, a capacidade de formular perguntas. Então, acho que essa questão de como levar tudo isso para o estilo de liderança, seja num board ou seja num comitê executivo, é como você formula as perguntas corretas que vão fazer com que as pessoas investiguem, se façam curiosas, corram atrás, etc. Então, não é só uma questão de fomentar o trabalho ali do dia a dia, o resultado. Isso aí eu considero que isso aí é o contrato, é o feijão com arroz que a gente tem que fazer. É o que a gente acorda para fazer. Agora, como líder, sentado num board ou num comitê, que perguntas eu tenho que fazer para que as pessoas, né, vão atrás disso? Então, acho que faz muita diferença. Elô, a gente chegou aqui na etapa da liderança inspiradora, né, onde a gente pergunta para o executivo, para a executiva, qual é um livro que te inspira, que você pode recomendar para os nossos ouvintes? Olha, eu tenho buscado muito essas pessoas que falam sobre essa questão humana, né? E um que estava lá, que eu achei super inspirador e uma pessoa, assim, excelente, uma excelente referência, é o Scott Galloway. Ele é professor de marketing da Universidade de Nova York, mas ele já escreveu vários livros. Ele escreveu um livro que chama Four, que é como essas Big Four aí das techs influenciaram e seguem influenciando a nossa vida, né? O quanto elas influenciaram a forma como a gente vive hoje, a forma como as nossas informações são colocadas. Então, ele questiona muito o modelo de negócio dessas empresas e o quanto várias coisas que hoje talvez a gente questiona muito mais, na época não foi questionada. E elas estabeleceram uma fortaleza enorme, né, atuando ali na área de tecnologia, com práticas que hoje a gente questiona muitas coisas, né, com relação à privacidade de dados, etc. Então, esse livro chama For. E tem um outro que ele escreveu que na verdade eu acho mais interessante agora para esse momento, que é a álgebra da felicidade, que aplica para um líder, para uma pessoa, para um indivíduo, que é como combinar todos esses elementos, né, da tua vida, das suas práticas, do que você faz da tua vida. O trabalho é um dos componentes. Sem dúvida. Mas existe o equilíbrio da tua vida, onde você está colocando a tua energia e tal. Então, ele fala um pouquinho sobre como equilibrar todos esses elementos para que você chegue à tão famosa felicidade, né? Qual que é a fórmula da felicidade? Então, existe? Existe, exato. Então, eu acho bem interessante porque ele toca esses temas muito humanos e como a gente combina tudo isso para se realizar, né? Então, acho que todo líder precisa, mais do que nunca, ter esse tipo de leitura hoje, porque, de novo, não é só o técnico, né? Tem essa parte do humano também. Legal, bacana. Um desafio na tua vida ou carreira?
Olhando para frente ou atual, assim, pode ser... O que você quiser, para frente, para trás. Eu acho que um desafio que eu enfrentei até hoje foi realmente como equilibrar essas questões da minha vida. Eu sou mãe, eu tenho 3 filhas, eu sou casada, eu já morei fora do país 3 vezes, eu já mudei de empresa 3 vezes. Então, assim, como conseguir conciliar tudo isso sem perder de vista os seus objetivos principais, a tua autorrealização. Então, esse é um desafio que eu acho que até hoje eu enfrentei. E olhando para frente, eu acho que é como integrar todas essas mudanças que estão acontecendo aí fora para a minha vida, seja no meu papel de líder, no meu papel de mãe, né? Então, eu também, por exemplo, para ser mãe, a gente falou muito de empresa aqui, mas eu tenho uma filha de 19 anos e 2 de 14. A linguagem delas... 2 de 14 são gêmeas? São gêmeas. Legal. A linguagem delas para certas coisas eu não entendo. Então, na verdade, elas também servem como uma fonte de aprendizado para mim. Então, a gente tem que estar muito aberto para isso, né? Porque senão a gente vai se fechando e não tem nem diálogo mais com eles. As próprias gêmeas são diferentes, né? São diferentes. O Joel sabe disso porque ele tem gêmeos também. Que legal. De 4 anos. Que legal. As idênticos... minhas têm 14. Não, nada a ver uma com a outra. Idênticos de aparência, mas de personalidade completamente diferente. As minhas também. 2 polos. Então, assim, como a gente aprende a se relacionar com essas novas gerações, para mim é um desafio, né? Através dos nossos filhos, acho que já ajuda bastante, mas no ambiente do trabalho hoje, um dos desafios que eu tenho é coordenar o trabalho multigeracional, de pessoas que têm agendas diferentes, formas de pensar diferentes, mas que fazem parte de um mesmo time. Né? Então, esse, para mim, é um grande desafio que a gente tem no ambiente corporativo. E não pode deixar de ser toda essa questão da tecnologia. Porque a gente tem que aprender. A gente tem que sentar na cadeira realmente do estudante, ter essa humildade de falar... Isso aqui eu não sei e não tem problema, mas eu preciso arrumar alguém que saiba e colocar essa pessoa no meu time, né? E, então, para mim, esses são desafios que, para mim, assim, eu coloco como desafios hoje. Que eu tenho. Legal. Você vê a parte do filho, o Marcos falou a mesma coisa. Meus filhos me ajudam a ficar, a me modernizar, a estar mais atualizado. Total, engraçado totalmente. Isso. O Marcos falou a mesma coisa. É essencial, assim, é muito legal, na verdade, porque quando você abre essa escuta, e também acho que essa empatia, né, como pais, né, de pai e mãe, de olha, não fala bobagem, porque vocês não sabem nada do que vocês estão falando. Não. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Às vezes eu escuto, obviamente, muita bobagem, mas tem muita coisa legal lá. Sim. Mas a gente tem que se abrir para isso. Então, essa empatia, que hoje fala-se muito também nas empresas, a gente tem que começar dentro de casa, com os nossos filhos. Sem dúvida, sem dúvida. Legal. Um orgulho. Orgulho? Eu acho que eu tenho orgulho de... Acho que, assim, de todas as relações que eu construí na minha vida até hoje. Seja a minha família, seja todos os times pelos quais ou para os quais eu trabalhei, com quem eu trabalhei. Acho que sempre todos eles agregaram alguma coisa para mim. Os meus amigos, que eu tenho um amigo hoje de infância, eu tenho novos amigos, então eu tenho muito orgulho dessas relações que eu fui criando ao longo da minha vida e como elas me influenciaram como pessoa, né? Então, acho que isso é algo muito rico, né? Também tenho orgulho de ser seu amigo. Obrigada. E uma conquista? Uma conquista? Uma só? Eu acho que... Um conjunto. Eu acho que a conquista, para mim, é do meu espaço. Eu acho que hoje eu conquistei um espaço de uma profissional, mas eu também sou mãe. E eu também tenho um outro espaço que é mais recente, que eu sou mentora. Eu faço várias mentorias de forma voluntária. Então, acho que a minha conquista é ocupar um espaço muito mais amplo, que vai além da profissional, né? E porque a gente vai vendo, a gente vai crescendo, e a gente vai vendo, poxa, só isso não me preenche. Né? Já está no momento de transbordar, né? Você já conquistou a sua carreira, agora você começa a transbordar pros outros. Então, acho que a gente está aberto a fazer coisas novas e se colocar à disposição é uma conquista, né? Porque a gente aprende a ocupar aquele espaço. Não é fácil de ocupar aquele espaço. As minhas mentorias, eu dou das 8 às 10 da noite, 3 vezes por semana. Antes do Joel encerrar, eu queria dizer que como a Elo é generosa, que ela considera uma conquista o que ela compartilha com os outros. Então, sinceramente, por isso que eu te admiro, Elo. Obrigada. Eu acho que a gente doar o tempo para essas coisas, assim, para mim o que tem de mais valioso para a gente é o nosso tempo. Né? Então, também a gente vai aprendendo ao longo da vida a entender como a gente está usando o nosso tempo. E para mim, o tempo que eu paro para dar uma mentoria
É um tempo extremamente valioso, porque 90% dos casos, assim, realmente a gente aprende muito. Eu dou mentoria para jovens universitários, empreendedores, estudantes de baixa renda. Então, assim, eu tenho um leque bem amplo de perfis, vamos dizer assim, e com todos eles a gente aprende, né? E eu espero que eu também esteja contribuindo, mas eu acho que isso é uma conquista, eu acho, a gente poder fazer isso, né? E valorizar isso. Que bacana, que bacana. Elô, uma conversa absurdamente maravilhosa, enriquecedora, a gente aprendeu muito, não só com a questão do evento em si, mas a tua forma de trazer, a tua forma empolgada de trazer, né, a sua energia, você não vê a hora de colocar em prática também esse aprendizado e por buscar mais. Eu vi que você está muito afim de buscar muito mais aberto. aprendizado, muito aberto e tal. Então, obrigado por isso, obrigado pelo seu tempo, é uma honra. Obrigada a vocês, foi um prazer. Obrigado. Adorei participar. Obrigada.